Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui repatriados para comentarmos a respeito da temporada inteira de Falcão e o Soldado Invernal, sua primeira temporada, ou não. Pois bem, pessoal, chegou o momento então de comentarmos Falcão e o Soldado Invernal, que na verdade essa série era para ter sido a primeira, o abre-alas do universo televisivo da Marvel dentro da Disney Plus. Mas, por questões de produção, não terminaram a filmagem e outras coisitas por causa da pandemia, eles tiveram que fazer uma inversão. O WandaVision, que era o segundo produto, passou a ser o carro abre-alas. E, claro, eles tinham a ideia inicial, com certeza, de primeiro transferir toda aquela pegada que a gente já tem no cinema aqui para as séries televisivas. Ou seja, claro, Falcão e o Soldado Invernal se parece muito mais com os filmes que a gente vê por lá nas telonas do que, claro, a pegada de WandaVision. WandaVision seria uma coisa mais, digamos, ousada, revolucionária, né? Começar a despirocar o que viria a seguir. Mas, primeiro, faria uma coisa mais pé no chão, que todo mundo está acostumado. Mas tudo bem, essa inversão acabou não prejudicando muito. E na verdade, quando eu estou gravando aqui essa resenha, demorei para fazê-la, na verdade a gente entende que os outros produtos realmente são cada vez mais inspirados, porque depois de Falcão veio Loki, em seguida What If, ou seja, a sucessão de WandaVision, Loki e What If seria uma coisa completamente ascendente na maluquice total. E claro, então, Falcão e o Soldado Invernal seria uma base sólida, onde todo mundo já estaria acostumado. Mas enfim, o produto de estreia, que acabou sendo colocado como segundo, ele funciona na sua proposta? Sim, realmente ele conecta tudo aquilo que a gente vê no cinema aqui na televisão. E traz, claro, uma temática muito interessante, uma coisa que ficou meio tangente, né, quando a gente viu a resolução da saga das Joias do Infinito, com os dois filmes dos Vingadores. Guerra Infinita e depois o Ultimato. Aquela questão, né? Thanos, no seu estralar de dedos, dizimou metade das formas vivas do universo. Os Vingadores foram lá e resolveram o problema. Tudo voltou ao normal. Quer dizer, tudo não voltou ao normal, né? Tinha uma pequena modificação. Foi até o dilema, por exemplo, de Tony Stark. Peraí, a gente vai reverter o que ele fez, o vilãozão, mas e aí? Eu perco, por exemplo, a minha filha, que nasceu, e eu gosto dela? Não, não dá certo. Eles tinham que levar em consideração a mudança já feita. Eles desfizeram, digamos, talvez metade, um terço da maldade feita pelo vilão. As consequências do ato de Thanos estavam ali presentes e não seriam apagadas da história. Ainda bem, né? Porque eu acho que não tem pior história de ficção científica, de fantasia em geral, que é aquela onde o personagem principal, o protagonista, né? Nós, quando estamos acompanhando as aventuras, eles sofrem, nós sofremos, mas no final das contas, quando termina toda a narrativa, tudo não passa de um sonho, ou seja, tudo voltou ao normal. Ou seja, para que a gente viveu toda aquela emoção? É uma emoção falsa? Não. Aqui, no problema de Thanos, o que ele gerou, aconteceu. E gerou também muitas outras coisitas decorrentes. É exatamente, então, a pegada que eles usam para se valer aqui, então, em Falcão e o Soldado Invernal. Justamente o que aconteceu com a população, depois que metade sumiu, evaporou, a metade restante, que na cabeça do Thanos viveria muito melhor, na verdade, não, absolutamente não. Seria um desastre completo, mas o pessoal se virou. Questão de alguns anos. Só que aí, quando os heróis resolveram a parada e todo mundo que tinha deixado de existir voltou, a coisa ficou mais complicada ainda. Na verdade, só essa temática não era para ser uma série de uma temporada, que na verdade a gente acabou descobrindo que praticamente, ok, as coisas não estão resolvidas, mas elas tendem a ser resolvidas por debaixo do pano. O ideal seria que essa temática resultasse numa série muito longa, de várias temporadas, necessariamente não com os mesmos protagonistas super-heróis. Falcão e Soldado Invernal podia depois, numa outra temporada, colocar outros para discutir a mesma temática, ou como isso vai se desenvolvendo. Mas não é isso que provavelmente vai acontecer. Com certeza essa coisa aqui vai se encerrar nesse produto e nunca mais vai se falar a respeito. Sim, eles pegaram uma temática que estava contida no desdobramento de 2 filmes, aproveitaram, desenvolveram um pouquinho aqui, mas isso vai com certeza meio que desaparecer. Mas claro, a série se propõe a discutir exatamente as consequências e o conserto também, que gerou de mais consequência ainda.
Mas para isso, se valeram de uma coisa que aí é um ponto fraco aqui da série, que é exatamente a questão de o Sam Wilson ficar ou não com o escudo do Capitão América, e portanto ser um novo Capitão América, né? Um novo representante da liberdade. Isso já estava estabelecido lá no Ultimato, que sim, se o Steve Rogers, velhinho, entregou o escudo para seu amigo, acabou, não tem mais questão. Ele não precisaria ficar, ah meu Deus, será que deu ou não deu? Porque se você for levar em consideração, aí a gente cai naquele ponto que eu reclamei, que nas questões de ficção científica, fantasia, onde vários acontecimentos no fim resultam no tipo, ah, eu estava apenas sonhando com tudo, nada disso aconteceu. Pois não é exatamente essa a consequência final por aqui, quando a ideia do Sam em não querer ser o Capitão América, o que resulta ao final? Ele é o Capitão América. Ou seja, a série nesse ponto, ela só enrolou, não fez nada exatamente de diferente. De fato, claro, apareceu um segundo Capitão América, né? O John Walker, mas no fundo, ele existe. Atrapalhou. Gerou uma consequência também bem grave por ele ser um Capitão América não ideal, digamos assim. Mas, de fato, tudo está zerado da mesma maneira que estava antes. Ou seja, o Sam Wilson continuou sendo Capitão América como já era no começo. Ou, no fim lá do Ultimato, não precisava então ter a série pegado exatamente esse ponto. Ele já poderia ser o Capitão América desde o começo, no primeiro episódio, e não teria problema algum. Poderia, claro, mesmo assim, discutir todos os temas aqui presentes. Os temas correlatos, que é exatamente a questão, né, da raça negra perante a sociedade americana, que, claro, fez um bom contraponto com a questão justamente dos apatriados, aquele pessoal que ficou sem onde morar, literalmente aqui no Novo Mundo, pós o blip, né? Ou seja, sim, essa série aqui ela é muito boa nessas questões, que ela coloca algumas coisas sérias de maneira bastante diversificada até. Você pega pontos bastante interessantes. Inclusive, claro, deixei de falar, né? Temos o lado também do Buck, né? Que tem aquele certo trauma, né? De o que ele fez, né? Pô, ele foi um vilão na verdade, mas ele quer se redimir. Só que esse ponto também já tinha sido explorado lá no filme, pelo menos de maneira en passant. Só que aqui dentro da série, ele logo no primeiro capítulo, primeiro episódio, ele já tem a consciência que ele precisa então se aproximar das pessoas, dos parentes, né, das vítimas que ele fez, claro, as vítimas inocentes que acabaram morrendo ali meio que por osmose, né, não era aquela pessoa que ele ia matar, mas teve que matar ali. É o caso exemplificado lá no primeiro episódio, né? Isso já estava meio que, ok, é um jeito de alcançar uma redenção. Sim, mas só que, na verdade, essa temática ela para durante a sequência dos episódios e lá para o final da temporada, os dois, tanto o Sam quanto o Buck, estão discutindo exatamente isso. E praticamente se repete a mesma conclusão que já havia sido feita lá no primeiro episódio. Primeiro pelo ato dele, e depois por a gente perceber, deduzir isso, e inclusive a própria psicóloga meio que já falar isso também. Ou seja, a narrativa do Buck foi até mais mal conduzida do que a do Sam. Sim, a do Sam também tivemos uma coisa referente à sua família, que também foi um pouco vitimado pelas consequências lá do blip também. O que foi bem bacana, mas do mesmo modo é uma questão que entrou lá no primeiro episódio, depois ficou um pouquinho tênue e não foi muito bem desenvolvido. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que essa série aqui, que ela é séria, ela tem um problema que às vezes ela ficava oscilando entre apresentar os problemas, as decorrências dos problemas lá dos filmes aqui na série, colocar um contexto inicial interessante, mas acabar não desenvolvendo muito, porque necessariamente ele precisava ainda continuar a ser uma série de super-heróis. E aí começava a entrar alguns perrengues, né, claro, via aqueles novos soldados, né, apátridas, né, que eram os amiguinhos da Carly, né, e eles precisavam combater. Isso numa vertente mais de filme de super-herói, de aventura, que precisava derrotar o vilãozinho da vez. E falando em vilão, né, essa série aqui tem mais vilões, né? Tem o próprio Barão Zemo que retorna, também de uma maneira meio que forçada, vamos combinar. Não precisava, talvez, da presença dele, embora seja funcional. E o detalhe é que ele não quer perdoar Carly de jeito nenhum é muito bom. É aquela coisa, aquele dilema que ele precisa, né, meio que ensinar para o Sam, né? Pô, não adianta, filho, ela não tem conserto e acabou. Ou seja, embora fosse forçada ali a presença do Barão Zemo, ele tinha lá o seu sentido dentro dessa trama complexa.
Agora o outro vilão que apareceu também, que foi o Mercador do Poder, que ficou enrolando quem era a verdadeira identidade dele, mas se você prestar atenção um pouquinho, né, coisas que eu comentei durante as resenhas de cada episódio, aliás, lembrando, né, eu fiz a resenha de todos os episódios aqui. A playlist está aqui em cima para você conferir os meus pitacos a respeito de cada uma dessas pequenas partes. Obviamente os 6 episódios da série. Enfim, o Mercador do Poder ali ficou uma coisa um pouquinho arrastada, que também foi apresentada, depois foi esquecida, depois lembrou um pouco mais tarde, e a presença ali de Sharon Carter também já foi um pouquinho esquisita. Peraí, ela já estava com um comportamento meio estranho logo que foi apresentada, e não demorou muito para juntar Lé com Cré, né? Já dava para perceber que sim, era ela, claro, a Mercador do Poder. Não é uma história lá muito bom. E ao final também ela ficou um pouco mais vilãozinha ainda. Aliás, tem outra, entre aspas, que é a Condessa Valentina, né? Alegra. Pois é, outro personagem que, aliás, a questão da pandemia atrapalhou um pouquinho, né? É um personagem meio enigmático, mas já era pra gente ter visto que ela existia dentro do universo, né? Porque o filme da Viúva Negra, que tanto demorou, tanto foi atrasado o seu lançamento, né? Era para ter sido lançado antes da exibição desta série. Mesmo na época original que ela deveria ter ido ao ar, né? Mas o filme acabou vindo depois e nos créditos finais é justamente ela que aparece, a Condessa Valentina de Alegra, né? Pois é, e ela é uma figura interessante ali, que depois ela acaba recrutando o John Walker, né, por um projeto meio estranho, duvidoso. O que ela quer fazer? Como ela também recrutou lá no final de Viúva Negra, a própria nova Viúva Negra, né, a irmãzinha da Natasha. Enfim, claro, é uma série que propõe, na verdade, todas as séries televisivas aqui da Marvel dentro da Disney Plus sempre vai ter essa pegada, né? Ela deixa, justamente, deixas para outras coisas, tanto em desenvolvimento de outras séries dentro da Disney Plus, como alguma coisa para o cinema também. Ou seja, toda série vai deixar algum rastro que vai ser aproveitado. O WandaVision já fez isso também. Enfim, mas eu estou reclamando bastante aqui e vocês podem pensar, não gostei da série. Não, gostei bastante. Ela é até um pouquinho melhor do que o WandaVision no seu geral. Agora, o grande problema realmente de Falcão e o Soldado Invernal foi a sua conclusão. O episódio final foi alguma coisa de deixar completamente decepcionado todo mundo que acompanhou a série até então. A série sempre foi vibrante, teve temas sérios, teve bastante ação, mas o seu encerramento foi uma coisa completamente broxante, digamos assim. Em termos de ação, foi uma coisa meio forçada, estava tudo meio desencontrado, parecia que foi outra pessoa que escreveu o episódio final. Parecia que foi alguém que não acompanhou o desenvolvimento dos outros episódios. Estava desconjuntado. E tematicamente, na parte séria, também estava completamente meio destoante, porque aquele discurso final do Sam foi algo completamente que você fala, caramba, você falou e não disse nada, literalmente. É o típico discurso do hipócrita que quer que as outras pessoas resolvam o problema, mas em nenhum momento ele dá uma solução. Aparentemente, ele até dá, dizendo que, não, nós, por sermos já sofrendo tudo isso, já estamos atuando para a resolução do problema. Mas não, né? Se ele está culpando todos os poderosos pelo problema em si, então, na verdade, ele deveria achar uma solução. Apontar apenas o erro dos outros é fácil, mas você atribuir ou apresentar, melhor dizendo, uma resolução do problema é outra coisa muito mais importante, que é, geralmente, esse tipo de discurso vazio não dá. E foi exatamente o que o novo Capitão América disse, né? Ele não disse nada com nada. Ele só jogou a batata quente para a mão dos poderosos, que ele diz que eles que devem resolver as questões. Mas e aí? Não serve para nada. De novo, caímos no problema que eu comentei, do passar todo o desenvolvimento da narrativa e ao final você descobrir que nada mudou, porque nada praticamente aconteceu. É isso aqui também. O problema apresentado então de todas as questões dos apátridas não foi resolvido aqui na série. Não foi nem tentado aventar uma possibilidade de mudança. É uma questão só da gente pensar, refletir, pelo menos começar a pensar. E o pior, né? Todo o discurso ali do Sam, ele meio que fica tentando pegar uma referência ao velho lema do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Só que ele transfere, né? Ali o novo Capitão América, o Sam Wilson, ele transfere lá para os poderosos, empresários, banqueiros, né? E patati, patatá, grandes políticos, né? Grandes nações.
Ele só transferiu o problema para os outros e ficou ali posando de o cara que está querendo resolver a parada. Não, ele não está querendo resolver a parada, porque só foi apenas discurso. E pior de tudo, né, na série, né, do fecho dela, transformar a Carly, que era uma grande vilã, aliás, a vilã mais evidente, a vilã que mais tinha sentido ela existir, porque os outros parecem que estavam meio deslocados, eu me refiro ao Barão Zemo e a Mercadora do Poder, Sharon Carter, né? Mas a Carly foi um vilão que foi construído aqui na série totalmente, é o vilão somente da série. Então a gente tinha a sua motivação, a sua, entre aspas, luta para conseguir o que queria e depois o seu desfecho, claro, trágico, porque estava do lado errado. Só que ela é tida como uma Marte, uma coisa completamente pavorosa, na verdade, que a série apresentou pra gente, como se ela devesse ser respeitada. Não, muito pelo contrário, né? Ela é o mal puro e simples, como o Barão Zemo avisou. Ele não estava errado, mas a série, de alguma maneira, quer perdoar os atos da Carly. Isso que é nefasto, na verdade. Sinal dos novos tempos, né? O vilão é que estava com a razão. Pior que a gente tem que dizer isso, claro. De maneira alguma, Carly devia sair dessa série aqui como uma vítima da sociedade. Pois é, essa mensagem que foi passada ao final do produto. Por isso que é um final péssimo. Mas que não estraga assim o contexto geral da série, que sim discutiu vários temas políticos interessantes, sociais, inclusive recheado de aventura de super-herói. Sim, foi tudo divertido. Tinha comédia também, algumas coisas que ficaram oscilando para cá e para lá. No conjunto, mesmo com um final tosco, muito tosco, que perde muito para o final de WandaVision, que foi bom, foi um final inteligente, usando a cabeça, né? Mesmo esse final mal ajambrado não prejudica a série. Como eu disse, o WandaVision era muito boa. Eu atribuí 4,5 para ela. Quase perfeito, né? Uns probleminhas de arrasto, um pouquinho, né, de encheção de linguiça em vários episódios. Mas aqui parecia muito mais dinâmico. E eu daria, acho que com certeza, 5 asteriscos para Falcão e o Soldado Invernal se não fosse o episódio final, que foi terrível. Mesmo com as oscilações, merecia ainda uma boa nota. Mas esse final broxante, pô, realmente não dá. A gente tem que levar em consideração, principalmente porque a conclusão das palavras, digamos assim, do discurso, realmente não deve ser levado a sério, porque, poxa, quem faz a maldade é que é o culpado da maldade. Portanto, para o encerramento aqui, realmente, vocês podem conferir na resenha que eu fiz exatamente do 6º episódio, ó, horroroso, mas o conjunto ainda consegue se salvar pelas outras coisas que apresentou antes. Portanto, para a série, que na verdade é sério, não é primeira temporada, né? Porque não dá para chamar mais Falcão e Soldado Invernal, afinal de contas, agora o Falcão se tornou Capitão América e o próprio Soldado Invernal provavelmente ele vai se tornar o Lobo Branco, né? Tinha as questões de Wakanda aqui também presentes na série, acabei não falando nada aqui, mas está tudo relacionado lá nas resenhas individuais dos episódios. Ou seja, se existir uma continuidade deste produto aqui, ele se chamará, talvez, Capitão América e o Lobo Branco. Com certeza. Mas enfim, para essa série aqui, eu acabo dando então a mesma nota que eu dei para o WandaVision. 4,5 asteriscos. Pena mesmo que não deu para pontuar com a nota máxima, os 5. E respondendo à pergunta se vale ou não assistir a série, com certeza vale. Ué. É isso.